Neste episódio do programa Cubatão e Sua Gente, você vai conhecer a linda história de vida da Lucielma Gomes. Uma mulher de fibra e coragem. Superou diversos desafios e a sua garra fez ser uma mulher a cada dia mais forte. Começa a partir de agora o Cubatão e Sua Gente, aqui na TV Câmara Cubatão. Bom, e o programa Cubatão e Sua Gente já está do lado da nossa convidada super especial, Lucielma, que vai compartilhar a sua linda história aqui na nossa TV Câmara de Cubatão. Lucielma, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço imensamente você estar aqui me dando esse espaço, Maicon. Obrigadão mesmo. Para compartilhar a sua história, que a gente estava conversando, né, entre alguns amigos aí, né, que é uma longa história, uma linda história. Não dá para resumir no programa, tinha que ser uma temporada, né, tipo uma série, né, mas como não dá, você vai ter a missão de tentar resumir pra gente. Mas é uma história muito bacana que talvez as pessoas não conheçam, né, assim, ver essa sua garra, essa sua luta, mas a vida também não é tão fácil, mas também você sempre lutou para conquistar seus objetivos, não é isso? Sim. Já me falaram até para escrever um livro de tanto drama, emoções. Uhum. Quem sabe, teve, né? A parte boa também, né? Mas a gente quer conhecer, assim, antes de a gente até chegar, que a gente vai chegar num momento importante da entrevista, que é sobre as suas ações na cidade, que vem transformando tanto, né? Aí até no turismo da cidade de Cubatão. Mas queria que você entrasse comigo para falar começasse sobre a sua história de vida. Como é que começou? Um pouquinho dos seus pais, da sua família? Eu não sou cubatense, na verdade eu sou de Pernambuco. Aliás, muitos moradores de Cubatão hoje são da minha cidade, Surubim. Ou cidade parceira. Surubim é muito cubatense que veio de lá. Inclusive, meu pai foi uma das pessoas que mais receberam na nossa casa. Aliás, nós não tínhamos quarto. Sempre o nosso quarto era cedido para alguma família que vinha de lá, porque ele recebia e ficava... Cidade para ter nordestino, povo de Pernambuco, que é uma delícia isso aqui, né? Isso na nossa casa. Essa cultura, essa história. Só que meus pais vieram primeiro com meus irmãos, porque eu já morava com meus avós. Eu nunca morei com meus pais, meus avós não deixavam. E eles vieram embora, eu só vim para cá com 7 anos de idade. Quantos irmãos? Somos em 5. 5 irmãos. E aí eu vim para cá em 82. Meus pais já moravam na Vila Paris. Ficamos lá também pouco tempo. Acho que menos de um ano, nós mudamos aqui para Vila Nova. E sempre moramos na Vila Nova. Mas eu sempre gostei muito de estar nos bairros onde tinha natureza, cachoeira, essas coisas. Isso desde menininha? Criança. Novinha? Desde criança. Sempre gostou? 10 anos... Porque 8 eu comecei a fazer natação, então eu achava que eu sabia o máximo nadar. Então, posso desvendar os rios e mares. Meu pai também era aventureiro, então ele levava a gente para os rios, para praia. Mas isso é em você ou nos irmãos também? Todos tinham? Ou você foi a... Eu e a mais velha. Nós duas sempre fomos do esporte, atletismo, natação. E aí mudamos para cá, para Cubatão. E aí foi quando minha mãe colocou a gente, naquela época que celeiro de atletas aqui era bastante, colocou a gente fazer natação. E aí nós fomos fazer natação. Na época acho que era com a Lucila, que era a nossa técnica. Competimos bastante na natação e depois nós fomos para o polo esportivo. Um dos nossos técnicos foi o Dick, o Roberto Dick, o Adilson, a Roseli Bueno. Então foi uma fase muito boa da nossa vida. Olha os professores, né? Olha os nossos técnicos. Para mim, referência até hoje. E nossos amigos de infância são os atletas da cidade. A gente tinha muito orgulho de estar aqui, né? Nessa vibe de celeiro de atletas que foi Cubatão para mim. E você foi se interessando ali também pelo esporte? Pelo esporte, pela natureza. O ecossistema daqui sempre foi muito, muito bonito. Apesar de uma época a gente ter ser chamado de Vale da Morte. Uma cidade mais poluída, né? Uma cidade mais poluída, mas a recuperação foi bem bacana. E hoje em dia nós somos referência. Referência, exatamente. Símbolo da ecologia, tá? Viemos para cá fazer natação, fazer atletismo. A gente estudou, eu e minha irmã, sempre no Lincoln Feliciano. Ensino fundamental fizemos lá. Você foi uma menina calma, tranquila, era arteira? Fala aí pra gente. Conta pra gente. Eu nunca fui de extremo. Acho que por ser a irmã do meio, eu sempre fui mediana. Sempre mediana, sempre. Nem era tirar notas boas, mas também não era tirar notas ruins. A minha irmã mais velha que era top de notas, orgulho da minha mãe, né? No Lincoln, era chamada o tempo todo. Eu sempre fui mediana mesmo. Mas sempre fui metida aventureira mesmo e ficar no meio da natureza. Minha irmã não foi muito do foco da natureza. Minha irmã era mais atletismo, gostava muito de futebol, essas coisas. Mas
Aí tu passou essa juventude aí, a fase do esporte, foi gostando, foi se interessando. E aí foi se tornando uma jovem, de criança para jovem. E aí, como é que foi essa sua vida? Só que aí eu tive um problema, até engraçado. Por fazer esporte demais, meu estilo era borboleta. Eu lançava dardo. E aí eu virei um monstro. Olha o que essa mulher faz. E eu tinha musculatura muito forte, muito forte. E aí eu comecei a passar alguns empecilhos nos eventos. A gente tinha alguns eventos na cidade, estudantis principalmente, e eu participava. Um deles, me lembro, foi na prefeitura. E aí um grupo de pessoas vieram conversar comigo e perguntar se eu usava, naquela época era Deca, né? Se eu usava Deca, porque eu era muito forte. Cresceu a menina. Muito forte. Eu falei que não, que era só esporte. Ela falou, duvido. Não tem como você ser desse tamanho. Não tem como ganhar esse corpo. Traumatizei. Todo mundo. Eita. E aí eu não quis fazer. Nessa época o Dick já queria que eu fizesse arremesso de peso. Tudo que era força, eu tinha muito no braço. E aí eu parei de fazer porque eu realmente não tinha percebido o corpo que eu estava na época. E aí, quando eu me dei conta, naquela situação, eu realmente fiquei muito constrangida com a situação, porque eu não acho bonito um homem muito musculoso. Quem dirá mulher, e eu era muito musculosa, eu não me dava conta disso. E você não tinha percebido? Não me dava conta. Aos 15 anos teve essa situação e eu fiquei bem mal. E acabei me afastando um pouco do esporte. Fazia, mas não para competição como era antes. E aí, aos 17 anos, eu casei. Aí foi a fase de ter filhos. Família, né? Família. Isso. E aí, minha caçula hoje tem 22 anos, vai fazer 23. O mais velho, se estivesse vivo, que foi um drama que eu passei que realmente eu não desejo para ninguém, hoje ele estaria com 30 anos, faria agora em abril. Eu não sei se você ouviu falar, um acidente de trem que teve aqui na Vila Natal, ali perto do Crio. Meu irmão morava na Vila Noel e ele foi visitar meu irmão. Na volta, as pessoas que estavam lá no campo de futebol, as crianças que soltavam pipa, me informaram que o trem estava vindo e não quis esperar. Então ele correu e aí tropeçou e caiu para dentro da linha. E infelizmente, o pessoal fez várias cirurgias aqui no hospital, mas ele não suportou. Era muito traumatismo, múltiplos. E aí ele não resistiu, veio falecer no dia seguinte. E aí começaram meus problemas a partir daí. Porque como ele fez cirurgia, amputou as pernas, eu fiz o sepultamento dele na segunda, na quarta-feira apareceu um assistente social do hospital e uma enfermeira dizendo que eu precisaria enterrar as pernas do meu filho, que esqueceram dentro do centro cirúrgico do hospital. Então eu enterrei meu filho 3 vezes. Primeiro enterrei o corpo, esqueceram as pernas, fomos fazer o enterro das pernas, mas eu não me conformava com aquilo e eu falava que não aceitava aquilo. E aí na época o secretário de assistência social, não lembro o nome agora, foi que disse, Lúcia, é uma questão de honra, nós vamos fazer o enterro da forma que você quer. E em 1 mês eu enterrei meu filho 3 vezes. E aí nós conseguimos colocar as pernas com o corpo, e graças a Deus depois deu tudo certo. Mas a vida é isso, né? Mãe, né? Nunca mais foi a mesma, Mike. Isso em 2014. Em 2015 eu tive o AVCH. Remando, eu fazia canoagem também, sempre gostei de esporte aquático. E eu estava fazendo canoagem na ponta da praia em Santos. No Vasco da Gama eu fazia, canoa havaiana. Em alto mar eu tive um AVC, porque desenvolvi hipertensão em 2007. Vida corrida demais, trabalhando muito, sempre fui dentro da área da refinaria, já trabalhei no hospital também, mas sempre trabalhando muito. Quando a gente tem filho cedo, né, a gente tem que correr atrás do prejuízo muito cedo. Mulher trabalha 3 vezes mais. Casa, filho, enfim. E eu sempre quis fazer trabalho de liderança, sempre me adaptei melhor nessas áreas. São mais responsabilidades. Mais responsabilidades. E aí eu fui trabalhar, fui fazer curso técnico de meio ambiente em 2006, quando eu soube que vinha muitas obras para cá. Nessa época eu estava fazendo faculdade de educação física, porque eu queria muito trabalhar com idoso. Então eu parei a faculdade de educação física e fui fazer técnico em meio ambiente no Positivos, que é também ali na Conselheiros, onde eu fazia na FEFS. É um detalhe legal, porque assim, você foi visionária, né? Porque a gente pensando assim, com aquele pensamento da antiga Cubatão, essa mulher vai fazer meio ambiente, né? Morando em Cubatão, um caos em meio ambiente, a cidade poluída, mas você foi visionária nesse momento. É porque desde criança, como eu te falei, né? Eu sempre vi dentro, eu gosto disso.
Natureza. Inclusive, nós estamos gravando aqui um lugar maravilhoso. Você gosta da água fria? É o meu paraíso, a água fria. Eu amo. Então, eu amo a água fria de verdade. Porque lá no asfaltado, eu falei assim, pra falar a verdade, eu prefiro assim, porque asfalto, pra mim, é muito calor. Me remete à cidade, né, asfalto? Isso. Claro que eu gostaria que fosse muito melhor. Sim. A estrutura, mobilidade um pouquinho mais fácil. Um pouquinho melhor. Então, assim, pra mim, isso é paraíso desde criança, porque eu também nasci no interior, lá em Recife, entendeu? Sítio, meu avô tinha fábrica de queijo, manteiga. Delícia, eu amanheci o dia colhendo café no pé. Viu aí, Jéssica? Que maravilha, nossa então, cinegrafista. Desde criança, dentro do sítio. E eu gosto disso. Pra mim era horror ter que morar em prédio, não podia ter cachorro, eu tinha que falar baixo, minha família nordestina fala muito alto. Nordestino fala alto. Nordestino fala alto, então assim, Então, assim, eu sempre gostei dessa vibe. E aí você não parou ali a educação física e resolveu mesmo? Porque a educação física, infelizmente, não tem um retorno muito bom, nem muito rápido, né? E aí, sabendo que vinha todos os empreendimentos pra Petrobras, eu tenho uma tia, é considerada minha tia, mas é, na verdade, tia do meu marido, meu ex-marido. A Cida, aliás, ela trabalhou na prefeitura também na época, e ela trabalhava como diretora da Secretaria de Indústria e Comércio. E ela também foi muito da indústria. A Cida? A Cida. Cida Dias? Cida Dias. Que foi para Portugal, é isso? Que foi para Portugal, ela mesma. Grande abraço. Cida é uma pessoa maravilhosa. Cida maravilhosa. Chamava ela de mãe. Então, ela é responsável... Cara, que mulher incrível. Pelo meu primeiro emprego na refinaria. Teve uma parada e ela... Ela foi coordenadora do Pátio, o nome Pátio, inclusive. Exatamente. Ela tem uma história muito bacana aqui em Cubatão. Mas, infelizmente, precisou ir para fora. Graças a Deus, eu sempre falo que ela tá bem. E aí ela falou assim, mas se você quiser... Falei, com certeza. E aí eu terminei o curso e não saí mais. Fiquei durante 10 anos, praticamente, 2005 a 2015, entrando e saindo de empreiteiras dentro da refinaria, como técnica em meio ambiente. Olha só, então você viu que ali deu certo. Deu, e era um serviço que eu sempre gostei muito de fazer. Só que aí, por conta de estresse de obra, como os meninos vinham falar, mas essa empresa não é sua, você toma para si. Eu falei, mas é o meu jeito. Como eu era da área de meio ambiente, então a gente recolher todos os resíduos da área. E eu via muito resíduo que valia muito dinheiro sendo jogado fora. E eu ficava muito brava. Eu falei, vocês não têm noção do que estão fazendo, vocês estão afundando a empresa que estão dando salário para vocês. E isso, o pessoal ficava bravo comigo. Incomodou algumas pessoas. Incomodei. Então, assim, eu sempre me incomodei com esse desgaste, desperdício que era dentro das empresas. E aí, com isso, desenvolvi pressão alta por causa de estresse de obra. Eu assumia para mim mesma aquilo. Hoje, talvez estivesse sendo menos, teria sido melhor para minha saúde. E aí, em 2007, comecei a desenvolver pressão alta, fui tratando. E aí foi quando eu falei, não, vou fazer canoagem, que eu não estou fazendo quase esporte para competição. Eu comecei a fazer. E aí, quando eu estava treinando para competição, foi quando aconteceu esse AVCH em alto mar. Entrando na emergência do canal 5, eu tive parada cardíaca. Na hora de me reanimar, perfurou meu pulmão. A manobra é normal, às vezes acontece isso mesmo. E eu fiquei em coma por volta de mais ou menos 11 dias. Chamaram para desligar os aparelhos. E quando eu cheguei, minha família chegou lá, eu acordei. Os médicos me deram alta, o Michael e até hoje não sabe como é que um mês depois eu saí andando do hospital. Ele falou, uma pessoa que estava já desacreditada, desenganada. Desligar os aparelhos. Me chamaram minha família para desligar os aparelhos. E aí falaram, olha, não tem mais condições. E vocês precisam vir aqui. Foi um baque, né? Minha irmã ficou um mês dentro da UTI comigo. Ser apagada ali. Não, eu fiquei irreconhecível. Diz que eu inflei tanto que ninguém me reconheceu. Minha família ia me visitar, a minha cunhada e a minha tia não me reconheceram dentro da sala. Aí o enfermeiro perguntou, por que vocês estão preocupados? Mas é ela? Eu falei, não é ela. A minha cunhada me reconheceu pelo esmalte que eu tinha pintado, ela tinha tirado sarro de mim, que eu pintei de amarelo, uma amarela muito cheguei. Ela falou, só você. E ela me reconheceu, minha tia pela orelha. Meu Deus. Não tinha como me reconhecer. E aí, graças a Deus... Você nasceu de novo Nasci ali? de novo. E os médicos não entendem até hoje. Aliás, na emergência, quando me atenderam, eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás que os médicos acharam que eu tinha ido a óbito. Eles não acreditaram que hoje eu estou do jeito que eu estou. E nem os médicos da Santa Casa acreditaram que eu saí andando depois de um mês. E quando eu vim fazer a fisioterapia aqui na Casa da Esperança, a fisioterapeuta olhava para o meu relatório, olhava para mim e falou assim, é você mesmo. Alguma coisa está errada. Eu falei, só, eu vou pegar meu RG. Ele falou, não é por isso não, eu sou fisioterapeuta de UTI, eu nunca vi isso acontecer. Falei, pois é, nem os médicos acreditam. E eu agradeço a Deus, porque eu não tenho medo de morrer, Marco, vou ser bem sério, eu não tenho medo de morrer. Eu já tive que lidar com tantas certidões de óbito do meu pai, do meu primeiro marido, do meu filho. E você lidar tanto com ela que você acaba perdendo medo
Não tem mais medo, eu não tenho medo. Mas ficar em cima da cama eu tenho um pavor de ficar. E Depende ter que usar fralda naquele mês, eu usei fralda, ter que comer porque alguém colocava na minha boca, ter que tomar banho porque alguém me dava banho, foi horrível para mim, eu não desejo para ninguém. Então, assim, essa experiência eu não quero ter de novo. Então, hoje, eu optei por não estar mais em obras e estar dentro da área ambiental, mesmo ganhando 3 vezes menos do que eu ganhava. Mas tem uma saúde, mas tem uma eu tenho qualidade de vida. É por isso que hoje eu quero estar assim, ó, no meio da mata, no meio da natureza. É onde eu me identifico, é onde eu estou bem, onde a minha saúde e qualidade de vida melhorou muito. E é sobre isso que nós vamos falar então no nosso segundo bloco do programa Cubatão e Sua Gente. A gente já volta com a linda história da Lucielma. Até mais. Voltamos com o segundo bloco do programa Cubatão e Sua Gente. Você me contava sobre uma coisa muito importante para a sua vida, que foi esse movimento aí para se aproximar mais aqui ainda do meio ambiente. E você se tornou essa referência na cidade com turismo, né? Com um grupo muito legal de pessoas que gostam do meio ambiente. Como tudo isso aconteceu? Olha, eu já morava aqui no bairro da Água Fria, quando a Fundação Florestal, que nós temos uma base aqui dentro do bairro da Água Fria, teve divulgação, inclusive, em todas as unidades básicas de saúde, na TV local, que iam ter um curso de monitores ambientais. Como eu tive aquele problema de saúde, que eu já te falei, e eu queria mudar o foco em parte de indústria e tudo. De indústria. Eu digo que assim, a parte suja do meio ambiente, eu queria ir para o meio do mato mesmo, natureza. E aí eu falei, é o meu momento. Vou trabalhar com turista, quero trabalhar no meio do mato, é isso que eu quero, natureza, então... Decidi fazer esse curso. E tinha a opção de fazer esse curso e já ficar trabalhando dentro dos núcleos da Fundação Florestal, que é o núcleo Tutinga-Pilões. E isso foi um sonho da Patrícia Rodrigues, que é a gestora do parque, de formar monitores locais e gerar renda para essas pessoas. Um plano B, né, que todo mundo deveria ter. Sim. E aí nós fizemos o curso, conheci bastante gente, um curso muito bom, muito bacana. Todo ele foi feito dentro do parque, onde eu quero estar e ficar o tempo todo. E a partir daí, nós montamos, depois de formados, 1 ano depois, 2 anos depois, nos reunimos e montamos a Associação dos Monitores Ambientais. Entendemos que assim seria mais fácil de alcançar alguns objetivos que nós temos. Projeto de educação ambiental com crianças, não só trilhas. Eu tenho um projeto que eu gostaria muito de fazer de horta solidária para os bairros aqui ao redor, que é Pilões e Água Fria, com criança, entendeu? Para levar para elas o empreendedorismo. Sim. Trazer os pais para próximo também desses projetos. E é uma vida saudável também. E fora, né? A vida saudável, qualidade de vida, que é isso que eu gostaria de proporcionar para as pessoas. Depois de tudo que eu passei, Maico, eu tento mostrar para as pessoas, claro, cada um tem o seu momento, o seu tempo, né? Que de repente não vale a pena a gente gastar tanto a nossa saúde por conta de dinheiro, porque o dinheiro vai embora muito rápido. E a saúde, quando ela vai, ela não volta mais. Hoje eu não faço metade do que eu fazia antes. Eu era atleta, eu era mãe, eu era técnica em bebê dentro da área industrial, eu fazia vários cursos. Hoje mal eu consigo fazer trilha e cuidar da minha casa. E aí inventei de fazer faculdade. Sua mulher, o dia dela dura... Tô no sufoco agora, final de semestre, mas enfim, isso me move. Eu estou fazendo faculdade de turismo agora, mas é o que eu gosto. Então, depois de todos os problemas que eu passei, eu gosto de fazer agora o que me faz bem, o que me dá... o que traz satisfação. Então, é isso que eu procuro fazer. Para você que está assistindo, essa a importância para você. Se ainda dá tempo de você fazer essa reflexão, né? Esse é o momento. Porque senão vai chegar um momento que a gente vai ficar com uma idade e aí esse dinheiro todo que você não vai nem usufruir, que a sua saúde vai estar afetada. E aí nós fizemos a fundação da AMAC em 2020. Vocês formaram quantos monitores na época, mais ou menos? Na época, quando entrou no curso, eram 50. Formados, eu acho que... Resistiram quantos? Resistiram, acho que 30, que saíram, acho que em 20. Tá, é sempre isso. É sempre assim, exatamente. Aí você decidiu, vamos montar uma associação. Vamos montar uma associação, até o incentivo da Patrícia, ela falou, é bacana vocês terem uma associação, vocês conseguem ir muito mais longe, ter mais força. Como para mim era mais fácil, porque eu já tinha lanchonete aqui, já era MEI, né? Então eu já tinha um contador. O Christian, que foi um paizão para a AMAC, sem o Christian a gente não teria conseguido. Porque para fazer essa fundação precisaria de um advogado para assinar a documentação. E na época só custava 4 mil.
Ô, louco. E nós não tínhamos nem um real no Sucesso bolso. começando agora, todo mundo. E quem nos ajudou foi o Christian Salgado. Grande abraço, doutor Christian. Ele, doutor Christian, me ajudou bastante. Eu tenho muita gratidão por ele. E o meu contador, que é o Lucas Amatus, também As pessoas que acreditaram em vocês. muito amigo e que nos deu força e ensinou tudo, porque a gente não sabia nada. Eu não sabia nada. Ninguém quis ser presidente, eu também não queria. Sabe como é que funciona, né? Um medo nada a gente tem nessa. Mas aí quando eu tive o Lucas, que é meu contador, como parceiro, tinha o meu sócio da lanchonete, que hoje ele não pode mais, que é o Kleber, porque ele tem uma empresa de manutenção elétrica, ar-condicionado, manutenção, correria, energia solar, e hoje e ele era meu sócio aqui durante um ano na lanchonete, e nós fizemos um trabalho muito bacana, só que a empresa dele precisou de mais atenção. Mas o Kleber, ele me deu um apoio muito grande. Eu tive pessoas maravilhosas, na verdade, pelo meu caminho. Cida Dias, Christian Salgado, o Lucas Amatus. Isso então, é gratidão, é a coisa mais então importante essas pessoas, sem elas, não teria conseguido. Daí me deparei com Célia. Chegou a sua vez, Célia. Então, assim, a Célia... Depois... Conheceu a Célia? Na verdade, já conhecia que a Célia já era famosa na cidade, né? Conheci a Célia, porque o meu ex-marido, ele foi diretor da Secretaria de... E eu conheci ela dali, mas a gente não tinha muita intimidade. Ela era o Maurício, que trabalhavam juntos. E eu já sabia que eles sempre trabalhavam com turismo, e eu fiquei já de olho. Tudo que era relacionado à natureza, eu ficava atento. Passou alguns anos, e agora nos reencontramos na Secretaria de Turismo. Foi quando Thais Margarido veio, um furacão para mim na cidade, 8 meses, que olha... E uma das primeiras pessoas ela a chamar fui eu, sabendo que tinha uma associação e que eu era presidente. Eu trabalhava na Transpetro na época. E aí voltei para a área industrial para tentar, mas não deu certo. Fui para o hospital 2 vezes. Tentei. Precisavam de um técnico de meio ambiente, estava difícil com a experiência que eu tinha. Eu já tinha muita experiência, precisava de no mínimo 5 anos. Não estava encontrando. Uma amiga minha falou: eu preciso de você. É você ou você. E eu fui, não aguentei. Me estressei demais. E aí eu falei: não é isso que eu quero, não. E eu fazia presidente da associação, a lanchonete. Que era aqui? Que era aqui, trabalhando na Transpetro. Essa lanchonete era de segunda a segunda aberta. Por isso que eu falo que meu sócio me deu uma força boa, porque ele que ficava aqui. Tocava basicamente, compras, tudo era a parte com ele, eu ficava mais assim à noite. Então, assim, eu tentei voltar e a Thais Margarido me chamou. Foi quando eu conheci a Célia, a equipe toda. E a Célia, sempre que a gente precisava de reunião, não temos uma sala no centro que a gente pudesse reunir todo mundo, aqui fica meio afastado. E aí nós precisávamos de uma pessoa ficar até mais tarde, secretária de turismo. E quem se disponibilizava? A Célia. Mesmo morando na Praia Grande, Célia ficava até 9, 10 da noite. Várias vezes ficava lá. Você estava lá, você lembra. Fazia parte da equipe. Você fazia parte. Gente estava saindo e a Célia estava abrindo as portas para vocês. E a gratidão para mim é fundamental. E assim, eu fui muito grata. E a paixão que a Célia trabalhava com turismo. Célia vinha tirar dinheiro do bolso para que as coisas acontecessem. Para evento acontecer, eu vi ela tirar dinheiro do bolso. Não tem sábado, domingo, feriado para ela? Sábado, domingo, feriado, noite, dia. A gente chegou a virar noites aqui várias vezes, poder atender ciclista no dia seguinte. Então, assim, a garra dela é a mesma que a minha quando se diz em trabalho em turismo, entende? Então, a gente se identificou por isso. Mas começamos aí com a Thais Margarido, com a Célia dando esse apoio. Vocês foram fortalecendo ali, reuniões ali, conversando ali. E aí ela veio dando esse apoio pra gente, fazendo esse trabalho comigo. Depois eu, o Fabrício, quando trocou a secretária, fiquei muito triste. Aí quando eu soube que era o Fabrício, também um amigo meu, que eu já tinha trabalhado com ele em 2000, com Cubatão pequeno, né? Sim, não tem jeito. Meus filhos queriam morrer, porque tudo que eles aprontavam eu sabia nessa cidade. Trabalhei no hospital, na indústria. Fui atleta. Não precisa nem correr atrás, né? Eles chegam pra tua informação. O nome de Lucielma. Difícil ter outra. Não tem como, é difícil. Então, assim, muita gente me conhece. E aí eu comecei a fazer esse trabalho agora com o Fabrício, também tá dando muita força. Às vezes eu fico ríspida, porque no carnaval eu passei muito perrengue nesse Perequê. Perequê é uma das trilhas que a gente mais tem pedido. Agora, com a inauguração da Lagoa Azul, será ela. Até que enfim, que eu não aguentava mais. Todo mundo, eu quero ir para Lagoa Azul, eu quero ir para Lagoa Azul. Mas não posso, mas tem gente que leva, mas eu não posso. E parecia que a gente que estava com uma vontade. Enfim, e assim, o trabalho que tem sido feito da Thais Margarido para cá tem sido muito bacana. Gerou frutos. Gerou frutos, muito bons. Porém, eu acho que está parando de novo. Eu acho que a comunidade... Eu não sei se você já foi em cidades, eu vou muito na Serra da Canastra, isso acontece muito. A população, ela abraça o turismo. Exato. E o que acontece ela acredita. O que acontece com a gente no Perequê? Eu fiquei
trancada 2 vezes. Dos meus clientes era o superintendente da Caixa Econômica Federal e tinha reunião em São Paulo no domingo, 3 da tarde. Nós ficamos presos e ninguém tirava os carros. Eu tinha que fazer filme. Quando eu disse que a CMT estava viva, o pessoal começou a tirar. Mas eu tinha pedido várias vezes. Então, assim, a população de Cubatão precisa apaixonar. Nós temos um lugar muito mais bonito. Esse final de semana mesmo. Eu recebi uma família que eles vão em tudo quanto é lugar no estado de São Paulo. Eles disseram que nunca foram num lugar tão bonito como o Véu da Noiva. E assim... Tem noção? Às vezes pessoas de fora dão mais valor que você, cubatense. Nós escutamos muito isso. Aqui as pessoas vão se apaixonar e acreditar que nós temos lugares muito mais bonitos do que lá fora. Isso eu escuto, que vem muita gente de fora. Várias vezes. Inclusive fora do país. Tá? Inclusive esse final de semana no Véu da Noiva tinha um rapaz, eu não sei que cidade ele é, mas eles atracaram um navio aqui no Guarujá e veio um rapaz acompanhar eles. Pra Cubatão, você tem noção disso daí? Alguém disse, eu vou pra Cubatão, enquanto você, quando quer ir lá pra outros lugares, né? Exatamente. Nós fomos pra Olímpia, eu e a Célia, e a gente, os vídeos também de Cubatão chamavam muita atenção. O nosso stand foi um dos mais buscados. Olha, em Olímpia, que é uma referência, com vários stands de outras cidades, essas cachoeiras e tudo mais. Então, aí eu falei, eu vou passar da canastra, as pessoas abraçam a gente, sabe? Levam, vamos ver isso, vamos ver aquilo, falar com empolgação. Tem a Casca d'Anta, tem a nascente do Rio São Francisco. Aqui nós ficamos coisas muito mais bonitas. E as pessoas não têm essa paixão. Mas será que é dinheiro que falta para a gente poder fazer esse trabalho? Eu acredito que não. Sabe, Maicon? É gestão, é acreditar, é ter visão. É fazer um trabalho boca a boca mesmo, eu acredito muito boca a boca. Porque o Perequê, por exemplo, ele lota, né? Lota. É a nossa praia cubatense, mas praia de pessoas de fora, vem mais gente de fora. Mas aí você precisa ter uma fiscalização, um estacionamento, uma portaria, um segurança. Tem dia de eu chegar lá e sair catando lixo, Maicon. De muita sujeira. E se orientar as pessoas. Entende? Não precisa você proibi-las de estarem lá no local. Eu não acho que não tem necessidade. Eu acho que você tem que orientar. Sim. Fazer com que ela se apaixone pela cidade e mostrar que se ficar tudo sujo não é bacana, o turista não vai vir. Entender que a gente gera dinheiro, renda para a cidade. Só que se a gente não tem uma população que apoia o turismo, se a gente não tem, infelizmente, uma gestão que está todo mundo falando a mesma língua, o Ademar ajudou a gente bastante. Nós trouxemos 106 ciclistas de fora e naquele momento, porque assim, Mike, quando tá errado eu falo, mas quando apoia eu falo também. E naquele momento, acho que foi de Taubaté o pessoal que veio, 106 ciclistas. Ele deixou à disposição da Secretaria de Turismo, que é a Célia que ficou full time com a gente, o CMT, que o CMT tirou 2 carros para poder dar apoio para a gente, exclusivo para escoltar, e mais a Secretaria de Comunicação. Então, assim, nunca vi tanto apoio no turismo da prefeitura daquela forma. E eu agradeci ele por isso. Porém, o Roda Cubatão era para estar já funcionando e desde janeiro e nada acontece. E eu sou uma das pessoas que eu falo mesmo. Eu não brigo, mas eu falo. E às vezes eu incomodo um pouco. Já estou querendo saber. Temos o ônibus, né? Então, cadê o Roda Cubatão? Já mandei ofício para saber onde está. Por que não tem? Tem uma emenda que foi doada para isso. Sim. E não acontece. Então, onde está parando? O que tem de errado? Por que as pessoas não conseguem trabalhar em conjunto para que todo projeto, quando ele comece, tenha continuidade? A produção está avisando que falta pouco tempo para o programa ainda, mas 3 minutos, 2 minutos aí. Mas é importante dizer que o turismo, vou tentar aqui rapidamente, você me ajudar. Isso que ela está falando, gente, gera dinheiro para a cidade também. Você não tem ideia de quanto, quando eu estava dentro da secretaria mesmo, as pessoas falavam, olha, os hotéis estão todos lotados, olha o comércio, as pessoas estão comendo. Por exemplo, o comércio mesmo às vezes não ajuda quando não abre no sábado e domingo. Aí você vai comer aonde? Por que eu montei uma lanchonete aqui dentro? Porque eu trazia turista, quando saiu, onde nós vamos comer? Não sei, lá no Calabares, não tinha mais comida, é o que abria, só que o pessoal às vezes se perdia na pista. E aí eu trouxe pra cá, então eles reservam pro café da manhã, a maioria dos ciclistas. Ele já sai com o pacote aqui completo. E o almoço aqui. Eles gostam muito de comida punk. Eu tenho uma parceira, esqueci de falar, Viviane também da Água Fria. E ela faz parte do Cota Viva, nos bairros Cota também. E ela é minha parceira, entende tudo de punk. Plantas alimentícias não convencionais. Nós fizemos uma matéria muito especial, com folhas e tudo ali. Sou muito fã desse projeto. Legal. E a Viviane vamos gravar lá em breve. Então, a parceira minha aqui é a Viviane. Inclusive, no almoço, ela sempre faz algumas punks pra mim, que o pessoal adora. Saladas. Legal. Caponata, que é do Mangará, né? Coração da banana. Ela faz um purê de caroço de jaga, que eu nunca vi aquilo. É dos deuses. Nunca comi igual. Então você usou ali o útil ao agradável, juntou tudo isso. Aí eu trouxe pra cá, porque a gente tem dificuldade. Não é nem culpa do comerciante, porque ele não sabe quanto vai vir turista. Ele não tem noção. Não tem noção. Não adianta ele abrir para ficar 3, 4 pessoas num domingo e pagar um tanto de funcionário. Então agora nós fazemos, como vem muita gente aqui, não comporta 100 e poucas pessoas, a gente acerta sempre com o pessoal da Fazendinha. Porque eles têm um espaço bacana de estacionamento.
Tem música ao vivo e a comida maravilhosa de lá. Sim. Então a gente sempre fecha pacote com eles lá. E dá super certo, o pessoal gosta muito e ainda coloca música ao vivo. Selma, eu queria agradecer a você mais uma vez por esse oportunidade. Você viu que a gente tem que falar tipo modo de velocidade 3 aqui do WhatsApp, porque não vai dar tempo de falar tanta coisa. Mas muito obrigado, né, por essa oportunidade, por compartilhar a sua história. Sucesso sempre na sua caminhada. Conte sempre com a TV Câmara. Esse é o nosso papel, esse meu programa Cubatão e Sua Gente. É isso, compartilhar as histórias de pessoas que são referências. E você é uma referência pra gente. E, surpresa! Não sabia disso, não. Agora você acabou de saber. Coloca no seu currículo aí que Vou você... colocar. Vou melhorar meu currículo na Fundação Florestal agora. E deu entrevista agora, já tem um programa só pra você, exclusivo. Que venham mais, né? Mas muito obrigado, sucesso sempre. E para finalizar, eu gostaria que você terminasse olhando aqui na câmera da minha amiga Jéssica, agradecer também ao nosso cinegrafista Paulo Tito, mas aqui na câmera dela deixar uma mensagem para todos da nossa cidade de Cubatão, tá bom? Com você. Muito obrigado. Querido cubatense, eu gostaria de coração, meu sonho, sempre falo onde eu vou falar sobre turismo, eu gostaria muito que todo cubatense se apaixonasse pelas belezas naturais. Façam isso nos vizinhos, na comunidade ao redor. Quando você vê um turista, acompanhe ele, indique onde tem as belezas naturais. Nós, de verdade, temos as melhores belezas naturais do estado de São Paulo. Não sou eu que digo. São os turistas que nós recebemos de fora do país e de todo o estado de São Paulo aqui. É isso.